Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 20, que falará sobre força. Bem, aliás, o que é força? O que significa dizer força para você? Bem, vejamos aqui alguns significados que aparecem em um dicionário online, por exemplo, né? Então vamos lá. O que não se deixa vencer, firmeza, né, no sentido de força de vontade, o que tem grande vigor ou potência física, que é forte. Então, esses são alguns dos significados. E geralmente no nosso dia a dia, quando a gente vê alguma pessoa levantando algum objeto bem pesado, a gente diz que aquela pessoa é bem forte, não é mesmo? Agora, em ciências, força tem um outro significado, e é esse significado que é importante vocês saberem a partir de agora, tá? Então, em ciências, força vai estar relacionado ao ato de empurrar, de puxar, levantar, apertar, equilibrar, atrair e até mesmo repelir alguma coisa. E também, né, vai ser classificado da seguinte forma, vai ser definido da seguinte forma, né? Força vai ser uma interação entre dois corpos ou mais. Isso significa, né, que não é possível dizer que um corpo sozinho tenha força. Então, eu tenho força. Em ciências não é possível a gente dizer isso. Por quê? Porque eu vou ter que estar interagindo com alguma coisa, né? A interação entre dois corpos ou mais que vai ser força, tá? Então, quando você segura um livro, quando você empurra um carrinho de compra, quando você aperta alguma coisa, consegue perceber? Tem a interação entre dois corpos, entre você e alguma outra coisa, tá? Até um lustre, né? O lustre pendurado no teto é uma interação, né? Entre o lustre e o teto. Então, ali a gente pode dizer que tem uma força, essa interação entre dois corpos ou mais. Em ciências, um corpo sozinho não tem força, ok? Mas pensem só, a gente está sentado ou a gente está em pé no chão, digamos assim, né? Então, estamos interagindo. O nosso corpo está interagindo com o chão. Então, ali tem a existência de uma força. Eu estou segurando um livro, eu estou segurando um copo, uma caneta. Tem a interação entre mim e esses objetos que eu acabei de mencionar. Então, há a existência de uma força. Bem, aqui ó, quando nós empurramos, puxamos, levantamos, apertamos ou equilibramos um objeto, como eu disse para vocês, nós estamos realizando uma força. Ou seja, uma interação está acontecendo. E o mais importante que a gente saiba é que essa interação, ela pode causar a movimentação desse objeto, ok? Então, por exemplo, quando você empurra um carrinho de compra, né? Essa interação entre você e o carrinho de compra vai fazer com que o carrinho de compra ele se movimente. Agora imaginem essas duas pessoas aí fazendo um cabo de guerra, né? Se alguém aplicar uma força maior, né? Essa corda vai se movimentar, né? Ela vai pender para o lado de quem fizer mais força. Então, percebam, essa interação pode causar a movimentação de um objeto. Agora, para ficar ainda mais claro, né, tudo isso que eu disse sobre a interação, né, para que a gente fique com isso aí na nossa cabeça. Poxa, a força é a interação entre dois corpos ou mais, né? Então, nós podemos concluir que uma força existe quando há, pelo menos, dois corpos envolvidos, né? Pelo menos. Pode ter três, pode ter quatro, mas tem que ter pelo menos dois, né? Então, aqui nessas situações, são todas situações em que há força em que há força envolvida. Vamos ver a primeira foto. Ó. A primeira foto tem uma interação da pessoa com a barra e com os pesos. Então, ela está sustentando esse peso aí. Então, tem uma interação, tá acontecendo uma
força, né? Uma força está sendo aplicada. No segundo caso, né? Para quem gosta muito de futebol, aí tem uma mulher, né? Jogando futebol. Então, aí tem a interação da pessoa com a bola. Ela chutou, inclusive, olha só que interessante, quando ela chuta essa bola, tem uma interação entre ela e a bola, o que que a bola faz? Ela fica parada? Não, gera um movimento, né? Então, essa bola vai longe, tá vendo a interação, a força acontecendo? E no terceiro caso aí, a mochila e as costas, né? Porque a pessoa, essas crianças que estão caminhando, elas estão sustentando a mochila nas costas. Então, olha, tem uma força existente aí, uma interação entre as costas e a mochila. Agora vamos ver 3 consequências aí da aplicação da força. O que que essa força ela pode causar? Ela pode alterar o movimento do corpo e nós temos inúmeros exemplos. Por exemplo, quando a gente chuta a bola, como eu disse para vocês, né? Então a gente altera a velocidade da bola, não é mesmo? A bola vai voar bem rápido. Agora aqui, quando uma pessoa ela pisa no freio, o que que acontece? Se o carro ele estava andando bem rápido, ele vai desacelerar, não é mesmo? Ou vai parar, vai desacelerar até parar completamente, né? Ou vai só diminuir um pouco a velocidade, né? Depende aí da intensidade com que a pessoa pisar no freio, digamos assim, né? Então, tá vendo? Aplicamos uma força, pode ser alterada a velocidade daquele corpo. Agora, quando a gente pega uma mola, por exemplo, né? Aí usando 2 dedos, como essa imagem está mostrando para a gente consegue deformar essa mola, né? A gente consegue fazer com que ela seja comprimida e com que ela seja esticada. Então, a gente aplica uma força sobre essa mola, ela vai comprimir, a gente aplica a força, ela vai esticar completamente, tá vendo? Então, a gente tem capacidade de deformar um corpo. Um elástico também, imagina, você estica um elástico, depois solta, estica o elástico, ele está deformando, né? Outra consequência da aplicação da força é manter um corpo em equilíbrio. E os exemplos que tem aí para vocês, né? Eu coloquei o slackline aqui no dedo de Deus, inclusive, né? Uma pessoa se equilibrando aí, interagindo, né, com esse elástico. Ela vai andando sobre o elástico, vai se equilibrando sobre esse elástico, tá? E outro aqui são essas vigas, né? Sustentando outras vigas para que seja construída alguma coisa, um prédio, né? Então, estão vendo? Tem a interação aí entre essas vigas. Outro exemplo aí de equilibrar seria uma pessoa equilibrando também lá o peso na academia, né? Coloca aquela barra nas costas, ela tá equilibrando ali aquele peso, tá? Então, isso aí são consequências da aplicação da força. Agora, nós temos em ciências como representar a força, né? Através de uma ilustração, né? Utilizando uma flecha. Essa flecha, como essas vermelhinhas que vocês estão vendo aqui, elas recebem um nome especial, elas são chamadas de vetor, tá? Então, no caso aqui, eu tenho 2 vetores, né? Esses vetores são essas flechas, e essas flechas, elas indicam 3 coisas, então nós temos que prestar atenção. Ela indica o sentido, né, da força, né? A ponta da seta está indicando que é para a direita que a força está sendo aplicada, né, por essa pessoa aqui. A segunda coisa que ela indica é a intensidade. Então, vamos supor, se essa seta aqui, né, essa flecha, ela fosse curtinha, pequenininha, né? Realmente curta, né? Se ela fosse curta, estaria indicando que a pessoa está aplicando menos força. Se ela fosse bem comprida, estaria indicando que a pessoa está aplicando muita força, tá? Então, nós vimos aí a intensidade, né? A direção, né? Intensidade ser maior ou menor, a direção também que ela está indicando. Esse Fzinho aqui, pessoal, significa força, tá? Então, ele sempre vai ser utilizado, esse F maiúsculo. Aqui no caso,
F1 e F2, porque essa pessoa está aplicando uma força e a outra pessoa está aplicando outra força. Lembrando, olha, eles estão interagindo com outro objeto. Então, por isso que a gente está dizendo que tem a aplicação de uma força aí, ok? Bem, as forças, elas podem receber alguns nomes especiais. E temos muitos tipos de força, tá? Aqui eu vou citar só 3, mas tem muitos outros. Então, nós temos a força-peso, aí eu ilustrei aqui uma pessoa, né, sobre essa balança. Temos a força elástica, outro exemplo aqui, que até nós vamos falar mais sobre ela posteriormente, né? Como o próprio nome diz, essa força ela vai ser exercida sobre um corpo que tem elasticidade, como por exemplo uma mola, uma borracha, um elástico, e esses corpos eles visivelmente se deformam, né? A gente consegue deformá-los aplicando uma força. E a força de atrito, que é a que vocês precisam prestar mais atenção aqui, né? A força atrito, ela vai surgir quando dois objetos eles estão se movimentando um em relação ao outro. Imaginem vocês empurrando uma cadeira, empurrando uma estante, empurrando uma caixa. O que vai acontecer, né? Dois objetos eles estão se movimentando um em relação ao outro. Você está empurrando a caixa e o piso, né? Ele vai estar gerando uma força atrito, uma dificuldade, né? Para a gente deslocar essa caixa, esse armário, enfim, essa cadeira, como eu disse para vocês, né? Então, por isso que é um movimento em sentido oposto. Olha aqui as setas, ó, os vetores mostrando para gente. Então, ó, aqui o vetor em vermelho está mostrando que essa pessoa ela está aplicando uma força para a direita, né? E aqui a força atrito ela está em sentido oposto, né? Para a esquerda, ok? Então, força atrito e força normal aqui no caso, né? Essa força normal que está sendo feita. E reparem só, esse vetor aqui está mais comprido, né? Ele está com uma intensidade maior. E aqui esses vetores são curtinhos. Então, a gente está vendo que realmente o armário está se movimentando para a direita, né? Porque o vetor aqui é maior, né? Mais comprido. Agora, eu vou pedir para que vocês façam os exercícios do livro de atividades da página 4 e 5. Então, quais exercícios vocês vão encontrar lá para fazer? São exercícios bem iniciais, né? A respeito do conceito de força, que é o primeiro, que vocês vão marcar aí, no caso, as opções que vão estar relacionadas com o conceito cotidiano de força, né? Como eu disse para vocês, nossa, fulano é forte, né? Isso é um conceito cotidiano, você vai falar no cotidiano e a pessoa vai te compreender perfeitamente. E o outro, né, você vai utilizar aí o conceito de força relacionado às ciências, o conceito científico, aquilo que a gente acabou de ver, tá? E depois tem mais 2 exercícios também bem simples, um a respeito de força elástica e força de atrito, e depois aí as consequências, né, que são causadas pela aplicação da força, como eu falei nessa aula aqui para vocês. Então, pessoal, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Anotem suas dúvidas, não deixem de escrever aí os conceitos básicos no caderno para facilitar os estudos, ok? Um grande abraço!